Nós fomos ensinados errado. Disseram que o evangelho é sobre escapar do inferno e ir para o céu. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor André Bezerra e aqui nós não falamos sobre religião. Muito pelo contrário, isto aqui é uma convocação de guerra. Eu vim para te entregar uma missão. Sabe, a maioria de nós foi ensinada da forma errada. Disseram que o evangelho é sobre escapar do inferno para poder ir para o céu. Mas e se eu te disser que essa não é a história completa? E se a verdade for muito mais poderosa e muito mais radical? Primeiro, precisamos esclarecer o que é o inferno. Ele não é apenas um lugar futuro para onde os maus vão. O inferno é o lugar de onde os salvos saem. Pense nisso. Ninguém vai para o inferno como se fosse uma escolha futura. As pessoas, na verdade, já estão lá por falta de revelação, por falta de conhecimento. A igreja, nesse cenário, não é um abrigo para escapar do inferno. Não. Ela é um centro de treinamento para saquear o inferno. Jesus nunca treinou ninguém para fugir. Ele treinou discípulos para invadir territórios dominados pelas trevas. Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E qual a utilidade das portas? As portas são estruturas de defesa na hora do ataque. Isso significa que a igreja não é quem está se defendendo. É o inferno que está tentando desesperadamente segurar as pessoas lá dentro. Nossa missão é arrombar essas portas. Agora, vamos falar sobre uma mentira que se instalou no sistema religioso. A ideia de que um dia você era um bode e depois da conversão virou uma ovelha. Jesus nunca disse: os bodes um dia vão virar ovelhas. Ele disse algo muito diferente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O ponto de partida para entender o evangelho é desconstruir essa ideia tradicional de conversão. Você não se tornou uma ovelha. O pastor te chama para você descobrir que sempre foi uma ovelha de Deus. Um dia, você e eu estávamos perdidos na ignorância do pecado, vivendo como se não fôssemos filhos de Deus. Foi quando nós ouvimos a voz de Jesus. Foi nesse dia que percebemos a nossa verdadeira identidade. Somos ovelhas perdidas do bom pastor. O problema nunca foi a nossa natureza. O problema sempre foi a ignorância. É por isso que o próprio Deus diz nas Escrituras: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não existe vida verdadeira sem Deus. Portanto, aqueles que estão espiritualmente mortos, separados de Deus, permanecem nesse estado de inferno, de ausência de vida, até que o conhecimento do evangelho seja revelado a eles. Mas afinal, o que é o inferno? É a ausência de vida. Por isso Jesus deixa claro que ele é a vida, e sem ele ninguém irá ao Pai. O inferno começa quando alguém vive sem revelação. O inferno começa quando alguém vive sem a revelação de quem Deus é e de quem Ele próprio é. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para mantê-los cativos nesse sistema. O inferno é viver sem saber quem você é. É viver sem saber de onde você veio. E é viver sem saber para onde você está voltando. É um estado de perda, de confusão, de escuridão. E Jesus entrou exatamente nesse lugar. As Escrituras dizem que ele desceu às regiões mais baixas da terra para resgatar os que estavam cativos. Isso nos leva a uma conclusão poderosa. A salvação não é uma fuga, é um despertar. Salvação não é um bode se transformando em ovelha. Salvação é uma ovelha que estava dormindo e finalmente acorda. É uma ovelha que estava perdida e ouve a voz do seu pastor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Estavas morto, mas agora vive. Ele também diz que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação não está esperando a manifestação de ex-bodes. Está esperando que os filhos, as ovelhas, despertem para sua identidade e assumam seu lugar. Da mesma forma, o céu não é um prêmio. O céu é a nossa origem. Ninguém simplesmente vai para o céu como se fosse um destino desconhecido. Só volta para o céu quem veio de lá. O apóstolo João registra as palavras de Jesus: saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Nós compartilhamos dessa mesma jornada. A espiritualidade verdadeira não é sobre buscar coisas, buscar bênçãos ou buscar um status espiritual elevado. É sobre entender uma verdade fundamental. Eu vim de Deus e eu volto para Deus. E no caminho de volta para casa, a minha missão é levar outros comigo. E onde nós somos preparados para essa missão? Na igreja. Mas não a igreja como um clube social ou um hospital para os feridos espirituais. A igreja, no plano original de Deus, não é um hospital, é um quartel-general. Ela foi criada para ser um centro de treinamento, uma base de envio e um quartel de guerra espiritual. Treinamento para quê? Para saquear o inferno, para arrancar as pessoas das garras da ignorância e da morte espiritual. O verdadeiro Filho de Deus não vive atormentado pela pergunta: será que eu vou para o céu? O Espírito Santo já nos dá a certeza e a convicção de que somos filhos de Deus. A pergunta que move um filho de Deus é outra: quem eu vou tirar do inferno hoje? Essa é a nossa missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas perdido onde? Salvo de quê? Salvo do estado de ignorância do sistema caído,
do inferno espiritual em que as pessoas já se encontravam. E agora essa missão foi delegada a nós. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A imagem correta do cristão não é a de alguém tentando fugir desesperadamente pela porta do céu. A imagem correta é a de um soldado arrebentando a roleta do inferno e tirando gente de lá. A Bíblia nos dá uma promessa incrível. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno, como sistema de ignorância e morte, vai acabar. O sistema vai cair. A prisão será demolida. Mas isso só acontecerá no fim. A pergunta que fica para nós hoje é: quantos sairão de lá antes que isso aconteça? Quantas pessoas nós vamos resgatar? Você não foi chamado para fugir do inferno. Você foi chamado para saqueá-lo. Você não foi chamado para simplesmente esperar o céu. Você foi chamado para trazer um pedaço do céu para a terra, junto com você. Nossa missão não é fugir sozinhos, mas voltar para dentro desse sistema de ignorância, saquear o inferno e despertar as outras ovelhas, revelando a elas que são filhas amadas de Deus e que precisam voltar para casa. A pergunta que ecoa no coração do Pai é: quem vai descer ao inferno para salvar os meus filhos? E você que está ouvindo tudo isso e sentiu a voz de Jesus te chamando de ovelha, te chamando para sair da ignorância e despertar para a vida, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu ouvi sua voz e percebi que sou ovelha tua. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E continua me mostrando o caminho, a verdade e a vida eterna em ti. Amém. Se você fez essa oração, bem-vindo à família, bem-vindo à missão. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Até a próxima.